Olá, eu sou a Nayara Ramos, sou formada em letras, estou na área da educação aí há quase 20 anos, dei aula por quase 18 anos, né, de língua portuguesa. Esse ano eu estou como coordenadora da Escola Crescer aqui em Goiânia. Sou especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Sou fascinada pela comunicação não violenta e hoje eu estou recebendo aqui no canal, né, para a nossa série Caminhos Possíveis, que no meio de toda essa crise, estou recebendo a Mariana Boschi para a gente falar um pouquinho sobre como essa crise pode ajudar o professor a se reinventar. Não é isso, Mana? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Oi, Nayara, boa tarde a todos. Bom, eu sou a Mariana Boschi, mas me chamam de Mana, então sou a Mana Boschi. Esse é o meu Instagram, Mana Boschi. Eu também tenho um canal de educação, que é o Continuum-Edu, que está aí no meu nome. Sou pedagoga também, como a Nayara. Já tenho também por aí uns 20 anos de prática, só que eu sou de São Paulo. Então, trabalhei muito tempo. Eu comecei a minha carreira dando aula de inglês, apesar de não ter a formação de letras, e instituto de idiomas. E aí, enquanto eu fazia a faculdade, depois eu fui para escolas internacionais e a minha última atuação em escola, assim, foi como coordenadora de uma escola bilíngue. E há 2 anos e meio eu me mudei para Minas e eu decidi trabalhar exclusivamente com formação de pais e professores dentro da disciplina positiva, que eu também tenho a certificação. Eu sou uma das fundadoras da Associação Brasileira de Disciplina Positiva e me envolvi muito com isso, fez muito sentido para mim. Eu comecei esse trabalho na escola, quando eu era coordenadora, para o meu microcosmos ali, e me apaixonei e fui me aprofundando e fui estudando mais e mais, me envolvendo. E hoje eu trabalho bastante com formação de professores, né, dentro dessa linha da disciplina positiva, que é uma abordagem para desenvolvimento de habilidades socioemocionais, e para pais também, porque a gente, quando trabalha com escola, a gente tem que lidar com todas as faces ali da escola, né? Não É adianta trabalhar verdade. só as famílias, não adianta trabalhar só os professores ou só os alunos, a gente tem que olhar para todos os lados e fazer essa ponte, né? E o tema de hoje, como essa, como, como essa quarentena, essa pandemia vai ajudar os professores a se reinventarem. Eu acho que no começo foi um grande baque, né? Assim, ficou todo mundo Sem chão, né? sem chão, sem saber para onde ir, Verdade. um Da noite pouco para o dia, né, Mana? da noite para o Nossa, dia. De outro isso. lado, quem trabalha com formação de professores, por dentro estava um pouco assim, acho que chegou a nossa hora, né? É Acho que verdade. agora vai. Acho que agora vai, porque assim, é, a gente busca, tem muita coisa diferente do que acontece aqui nas escolas mais tradicionais no Brasil, né? Que deve ser cerca de 90% das escolas públicas e particulares, Uhum. vai chutando um número, mas com certeza 80, eu diria 90 mesmo. É verdade. Tem gente fazendo coisas muito legais, diferenciadas e tal, e tem muita coisa no mundo acontecendo. Então, como eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola internacional, eu tive a oportunidade de ver outras coisas e praticar outras coisas, não só ver como pôr em prática. E é um caminho sem volta. Quando você aprende outras estratégias de educação, sem ser essa em que o professor é O detentor do conhecimento? mais do que isso, né? Aquele que entrega só. Ele Uhum. participa junto, ele aprende junto, ele se coloca numa posição mais de mediador, de facilitador entre os alunos, do que ele circula, os alunos estão trabalhando e ele está circulando, né? Uhum.
Mas se você vai para esse caminho, não tem como voltar atrás. Tem hora da aula, tem hora da palestra, da aula, tem. Mas ela é menos, né? Essa aula expositiva não pode ser a única forma de dar aula. Uhum. Mas eu tenho total consciência de que não é culpa do professor, longe disso, porque as escolas, né, a gente como coordenador, os gestores, eu acho que é papel nosso Uhum. apresentar. Nessa escola que eu trabalhei, veio para mim, não veio, não partiu de mim, veio da gestão. E aí sim, o interesse vai sendo despertado. Claro, eu busquei cursos para fazer, eu fui atrás também, porque faz parte do meu perfil, mas eles traziam isso para nós, muita Uhum. discussão, muito trabalho colaborativo, os professores aprendendo juntos e praticando e tentando e errando e aprendendo diferente, não tem outro jeito de fazer, ainda mais porque a gente viveu essa escola tradicional. Uhum. Então, aquilo que eu vivi é muito mais fácil eu reproduzir. Como que eu vou fazer diferente se eu não conheço outros modelos, Exatamente. né? Não tem outro Então, não é culpa repertório, do né? professor. Não é. Uhum. Ele tem uma carga horária absurda, ele tem É. é, que dar conta de todas as demandas, principalmente se ele dá aula em mais de uma escola. E que Mari- horas que ele vai fazer formação, né? Mariana, você sabe que você falando, né, desse lugar que nós viemos, né, e que é difícil a gente assumir um outro lugar sem ter um repertório para isso, isso me lembra muito o magistério. Olha, eu entregando minha idade, né? Eu fiz magistério. Quando eu fiz o magistério, a gente falava muito da educação nova. Era assim que chamava, né? O escolanovismo. Você lembra? Não sei, você deve já ter tido contato com isso também. Então eu passei, gente, uma parte do meu magistério, depois uma parte da pedagogia estudando escolanovismo, certo? Mas eu estudava o escolanovismo de um jeito tradicional. Então, os meus professores, eles estavam ali falando dessa escola nova, do jeito que eu estudei desde quando eu fui para a escola, lá com os meus 5 anos de idade. Então, eu conheci a teoria, eu ouvi falar de Montessori, ouvi falar de tudo isso, mas de um jeito tradicional. Então, era muito difícil transformar isso numa prática, né? Depois, com o passar do tempo, né, que eu também faz parte da minha personalidade, né, o buscar. Eu comecei a buscar, né, e foi a curiosidade que me trouxe também para a disciplina positiva, né? Acabou que foi uma coisa que eu descobri, procurando, mexendo, né, na internet, e acabei descobrindo e me apaixonei completamente. E a comunicação não violenta também, né? Primeiro veio a comunicação não violenta, e a comunicação não violenta me levou para a disciplina positiva na educação. E aí é o que você falou, é um caminho sem volta, né? A gente não consegue mais ser diferente. É bem isso que você falou. E aí complica mais ainda, porque a mudança, então, de novo, não é culpa do professor, né? Uhum. Além dos gestores, foi muito bem lembrado, tem a faculdade de pedagogia, que é super ultrapassada na sua maioria, tá? Não sei Verdade. todas, não sei como está hoje, porque eu já me formei também há bastante tempo, mas é bem o que você falou. A gente falava de tem que atender às necessidades individuais dos alunos, estuda lá o Howard Gardner e as 8 inteligências e não sei o quê. Uhum. E só que do mesmo jeito, teórico, né? O professor falando, a gente lendo o texto, fazendo trabalho em grupo, Uhum. o de sempre, mais do mesmo. Então, assim, como eu vou fazer diferente na hora que eu chego na sala de aula, se tudo que eu vivi é mais do mesmo? Então, essa pandemia, de certa forma, né, não é de hoje que se fala em estudo híbrido, em sala de aula invertida, em metodologias Metodologias ativas. ativas e Não é de hoje, não é. Só uhum. que, de certa forma, agora não teve jeito. É aquela. Não sei se você sabe aquela. Não sei se é uma lenda da vaquinha, de um Ah, monge que vai sim, sim. empurra a vaquinha e Aham. aí ele volta, né? Vou contar, porque talvez quem esteja Conta assistindo pra não gente. saiba, né?
Mas eu não sei se é um monge, uma pessoa muito sábia, está visitando um vilarejo muito pobre, ele entra naquela casa e é uma família muito, muito pobre, mas eles têm uma vaquinha e eles falam, essa vaquinha é a nossa vida, é o nosso sustento, ela dá leite para a gente troca o leite por outras coisas e a gente vive dela, mas eles eram muito pobres. Ele passa a noite lá e no dia seguinte ele vai embora bem cedo e ele joga a vaquinha do penhasco, né? Empurra a vaquinha. Ele tem um discípulo, né? E o discípulo fica perturbado, mestre, como que eu Porque você posso, fez né, isso? ajudar, né? Aí ele manda o discípulo ir lá empurrar a vaquinha do penhasco. Ah, Ele não lembrava dessa fica parte. desesperado, né? O menino, como assim? Ele fala, vai, empurra que você vai ver, né? Aí ele Confia volta anos depois. nisso. E aí a família está super próspera, eles estão ricos e bem de vida e tal. E aí o discípulo então fica, né? Mas como que isso? O que que aconteceu? Nossa, depois daquela noite, no dia que vocês foram embora, a nossa vaquinha sumiu, a gente nunca mais achou. E, e aí eles tiveram que se reinventar. Isso. Tiveram que buscar, eles não tinham mais aquele sustento, aquela coisa cômoda, estava Uhum, cômodo, né? sim. Eles eram pobres, tal, mas tinha vaquinha e tal. Na hora que a vaquinha sai do cenário, ou me reinvento, É verdade. eles podiam comprar outra vaquinha, talvez não tenham tido Uhum. oportunidade ou não tinham dinheiro, tiveram que ser criativos. E acho que é um pouco isso que a gente está passando agora com a educação. Então, os professores que já estavam talvez um pouquinho mais à frente, estudando essas coisas e não sabiam como pôr em prática, agora vão ter que botar ou vão ter que buscar esse conteúdo mesmo, né? Uhum. E na marra aprender, porque o outro formato não cabe mais. É E verdade. quando voltar, a expectativa, a esperança é de que a gente aplique tudo que aprendeu durante a pandemia num modelo diferente de sala de aula, num modelo mais horizontal, em que em que o professor é esse mediador e não aquela pessoa que só entrega conteúdo, né? E que a gente tem que ouvir esses alunos. Eles têm, às vezes, muito, a depender do tema, eles têm mais informação do que a gente, às É vezes, né? verdade. A gente que dá aula até o quinto ano, assim, às vezes vê uns temas que a gente tem que tratar e que as crianças já sabem muito mais do que a gente. Muito Eles conhecimento de têm um mundo, né? interesse específico porque assistem, sei lá, Discovery Channel, enfim. E aí eu tenho esperança de que agora, no começo eu fiquei meio ressabiada, eu falei, não vai dar tempo. Agora eu já acho que vai dar. É, Eu acho que a gente aqui, vai ser mais longo do que esperava, né? Então, agora, faz o quê? Uns 2 meses e meio que a gente está em casa. aqui em Goiânia começou no dia 18 de março e a previsão é que volte em agosto. Hum. Então, agora eu posso dizer assim, agora que parece que a gente está entendendo a nossa rotina, né? É, Assim, no agora que a gente início, está. Ah, agora estou ficando confortável, começando a sim. navegar com mais tranquilidade nesse novo formato de Uhum, vida, né? sim. No E os alunos início, também, as famílias também. no início, assim, para os professores, né? Eu faço parte de grupos assim de muitos professores, com certeza você também. Muitos estavam assim bastante aflitos, né? Porque uma parte não conhecia, por exemplo, o Zoom, o Meeting, né? Não conheciam essas ferramentas, nunca tinham gravado um vídeo, né? E de repente eles tinham que fazer videoaulas, fazer essas aulas online, né? E tanta coisa que aconteceu assim da noite para o dia. Então, assim, nós tínhamos assim amigos, né? E pessoas assim da área assim preocupados, estressados, né? Nervosos, porque da noite para o dia acabaram assim que no tempo recorde, né? Eles tiveram que aprender a usar coisas que nunca tinham usado. Mas agora é o que você falou, eu acho que nós chegamos assim nesse momento assim que já está assim um pouco mais confortável, né? Algumas escolas já estão fazendo avaliações também online, né? Usando N aplicativos aí, né? Tem Forms, tem vários. E até esse formato
assim, no início, foi difícil para todo mundo, né, para as famílias, para os alunos, para os professores, principalmente, assim, para os alunos mais novos, certo? Que aí precisa do pai ali do lado, né, e aí gerava uma preocupação, assim, nos professores, assim: "Nossa, mas se o pai não ficar perto, o menino não vai conseguir encontrar o livro, abrir a página", né, e até isso eu vejo amadurecimento, certo? No início, as nossas aulas virtuais eram, assim, mais barulhentas, e, assim, as crianças, assim, mais inseguras. E agora a gente vai vendo, assim, uma calma tomando conta, certo? Tem um ou outro que ainda tem uma dificuldade para encontrar o livrinho e tudo. Mas a escola, né, que eu trabalho, a gente tem os grupos de WhatsApp, os professores antes da aula já mandam, né, o que que precisa abrir e tal. E aí eu vejo isso também, que a gente está entrando nesse momento de repente, uma certa tranquilidade, né? Porque já aprenderam a dominar a ferramenta, e aí já começam a usar outros recursos, né, dentro dessas ferramentas Acho que eles estão menos ansiosos em casa também. também, para estabelecer uma rotina, é isso que eu falei, assim, eu tenho uma filha de 5 anos, né, e a gente já trabalhava home office, eu e o meu marido. Eu faço os workshops e tal, mas a maioria do tempo eu estou em casa trabalhando aqui, estudando, produzindo conteúdo, enfim, gravando podcast, era de casa. Uhum. E, e ele também trabalha de casa. Só que ela ia para a escola, meio período, a gente tinha aquele período da tarde em que a gente conseguia fluir bastante, né? Tinha uma dinâmica. E agora a dinâmica mudou um pouquinho e demorou para a gente Se entender que ajustar, ela é né? filha única, ela não tem outra pessoa para brincar, então a gente teve que alocar tempo do nosso dia para brincar com ela, para fazer coisas sensoriais, porque ela precisa, né, mexer com massinha, mexer com tinta, mexer com fazer culinária. E demorou. Agora que a gente começa a sentir um certo conforto. E para esses alunos, imagina também, alguns talvez com um pouco de medo, outros com saudade da escola, outros com, né, os pais também sem saber o que fazer, porque o trabalho já não trabalhavam de casa, e aí tem que Uhum. adaptar o trabalho também. Eu sei que tem gente que acaba trabalhando mais do que trabalhava Sim, presencialmente, sim. né, mais horas os professores, principalmente, todas as minhas colegas que são professoras e mães, elas relatam essa sobrecarga. Eu vou relatar para você também a minha sobrecarga, né, que em casa ficou bem mais difícil. Com certeza, para todo mundo, não é que, né, uns mais, uns menos, mas assim, Uhum, professor em particular tem o trabalho mudou demais, né, o formato, a dinâmica. uhum. E tem o estresse, o medo da escola fechar, tem um monte de coisa em jogo, né, que é difícil Sim. mensurar aí, E aí principalmente as escolas infantis. A escola da minha filha, por exemplo, fechou. mesmo? Em um mês já eles já disseram que iam encerrar as atividades. Nossa, que Então, pena. quando acabar a pandemia, ela não tem escola para ir. Uhum. Mas é a realidade de muitas escolas do país também, né, mana? Aconteceu isso aqui também em várias escolas. E para o professor, eu estava conversando esses dias com o professor da rede pública, que agora, 1º de junho, lá na cidade dele, serão proibidas as aulas virtuais, porque 30% dos estudantes não conseguem não têm acesso à internet, certo? E aí eles acharam, assim, que esse tipo de aula era excludente, né. Então ele estava na semana passada, a gente conversando aqui, trocando figurinha, porque ele vai ter que gravar aulas no YouTube, né, para isso ficar lá na plataforma lá para que os estudantes acessem a hora que conseguirem, né. E aí mais um outro desafio, né, também. Por outro lado, tem escolas que pediram também para que os professores
cumprissem o horário ali, né, no Zoom, em alguma plataforma assim. 4 horas e meia de aula, né, com a criança ali na tela, com os estudantes ali. Nesse caso, não é uma reinvenção. Aí eu acho que é um uso, uma subutilização da ferramenta que a gente tem à nossa disposição. Então, é tentar manter o formato da sala de aula tradicional num modelo de tela, né? E aí já é improdutivo na sala de aula presencial, esse modelo cá entre nós. Uhum. Pela tela, imagina uma criança ter que ficar sentada, e a gente o tempo todo falando que eles não podem ficar na frente da tela o dia inteiro, que não pode, que faz mal, que isso, que aquilo, Uhum. e a gente botar eles para ficarem passivos. Eu sei que na escola eles acabam sendo passivos também, muitas vezes, por tantas horas, Uhum. mas no mínimo eles têm um colega ali do lado, tem um intervalo na hora que troca um professor e outro, eles conversam, eles olham para o lado, pegam o livro, Uhum. tem a hora do lanche, enfim, tem um mínimo ali de conversa, um trabalho em grupo, conversa com a sua dupla, sei lá. Uhum. 4 horas e meia na frente da tela Passa é demais. insano, assim, pedir para não dar certo, né? Nem eu que faço uma pós-graduação online, eu não dou conta, as aulas são de 6 horas. Eu não dou conta de ficar olhando aqui, sabe? É Uhum. muito cansativo para a gente ter esse papel. O aluno ele tem que ser mais ativo. Quando a gente fala que o aluno tem que ser protagonista, eu já vi várias vezes essa expressão sendo criticada de forma errônea, porque a pessoa acha que ser protagonista é mandar no outro, né? Não é isso. Uhum. Não é que o professor ou o pai ou a mãe vão fazer tudo que a criança quer. Quando a gente fala que o aluno tem que ser protagonista da sua jornada de aprendizagem, o que a gente está dizendo é que a gente, como adulto, tem que olhar para o que ele já conhece, como ele aprende melhor, ele tem que ser ativo, ele não pode ser só passivo. Porque a gente não. Assim, são poucas as pessoas que conseguem aprender nesse modelo passivo. Tem gente que é sinestésico, que precisa aprender fazendo, tem gente que aprende que é mais visual, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende sozinho, ouvindo Sim. música, tem gente que aprende em grupo, na interação. Uhum. Então, quando a gente fala que o aluno tem que ser protagonista do seu processo de aprendizagem, não é que ele decide, mas é que o professor está de olho nisso tudo e é super difícil, porque a gente tem um monte de alunos na sala e a gente não tem Sim. ferramentas, a gente não viveu essa escola, mas dá para fazer. Dá para fazer. Tem já escolas que trabalham nesse formato. É um Verdade. formato mais customizado, digamos assim, né? O Uhum. aluno, ele começa a refletir sobre o seu processo de aprendizagem. A gente trabalha a metacognição, como você aprende, o que você fez para aprender. Aí ele pode ensinar um colega, ou ele pode pensar sobre isso e começar a observar, nossa, é mesmo, eu aprendo melhor, né? Assim, ouvindo música, vendo livro. Cada um vai se entender melhor. Fazendo uma autoavaliação, né? De Desculpa. verdade, né? Não é só É. atribuir uma nota ali, eu acho que eu mereço 10. Tem que ter critérios claros, as expectativas têm que estar claras. Uhum. O que significa dizer que eu entendi esse conteúdo? Como que eu mostro isso de forma prática, sem ser uma prova de um jeito só? Como é que será que estão fazendo as avaliações agora? Pois é. Como garantir que o aluno não está tendo o suporte da mãe, do pai, do Google para Sim, fazer? Então, sim, esse mas aluno tem que provar de alguma forma que ele assimilou esse conteúdo. Ele vai ter que mostrar Mas, tem várias formas dele mostrar isso, né? sim, É mas se esse super. aluno estiver fazendo essa avaliação, que seja pesquisando no livro dele, que seja no Google, ainda é uma forma de buscar. Ele ainda está aprendendo, né? Buscar o conhecimento, não é? Não deixa de ser. ah, Ele não vai deixar de aprender alguma coisa ali naquele momento, não é verdade também? Pode ser, e pode não ser também, porque se ele fez só para responder a questão da prova e garantir a nota mínima, talvez no dia seguinte, se alguém perguntar, ele não aprendeu, porque ele estava olhando lá no Google
No máximo, ele aprendeu a leitura dinâmica, sintetizar a informação, É. né? Verificar determinada informação. Mas não necessariamente ele aprendeu ou O entendeu conteúdo. aquele conteúdo. Para Uhum. ele dizer que ele entendeu, ele precisa mostrar numa aplicação real, prática, Uhum. como aquele. Exemplo, eu falo isso, meu marido só fala isso toda hora, eu falo mesmo, porque eu só tirava 10 em matemática. Eu fazia tudo, eu entendia o processo e reproduzia. Uhum. Eu não sei para que serve matriz. Eu não sei mais nem fazer matriz. Mas eu fazia de olho fechado. Para que eu aprendi isso na escola? Eu não uso para nada. Eu não sei a aplicação prática dela. Talvez se lá na escola alguém tivesse dito, olha, um gráfico ainda vai lá, né? A gente aprendeu a fazer gráfico, as Uhum. coordenadas. Ele tem uma aplicação prática, né? E aí você pode olhar uma notícia de jornal e ver, não, esse gráfico está estranho. Ele não Uhum. condiz com a informação que está ali, como acontece bastante, né? Nos dias de fake news. Então é uma habilidade importante você saber fazer gráfico, construir gráfico, analisar gráfico. Uhum. E é mais fácil de contextualizar. Agora, raiz quadrada, matriz, química mesmo, só tirando os conceitos básicos do básico, do básico, do básico, assim, a gente não aplica de verdade. Se a gente tivesse uma forma se eu tivesse feito uma coisa mais prática, eu aprendo fazendo. Então, eu sei o meu estilo, eu aprendo fazendo. Por isso, para mim, é tão difícil assistir essas aulas da pós que eu sou tão passiva. Uhum. Eu não tenho ninguém para conversar, ninguém para trocar, e eu não estou fazendo nada com aquilo, começo a me distrair. E daqui a pouco eu olho e falo, nossa, passou meia hora e eu estava pensando em outra coisa. Sim. E o, Aí tenho que voltar todo o vídeo, e o, assistir tudo de novo. e o E tempo. na sala de aula não dá pra fazer isso, né? Não dá pra falar, É, professor, volta tudo aí meia hora que eu distraí. é verdade. E o tempo de concentração da criança, né? Que é muito menor ainda, né? É menor ainda do que o tempo de concentração de um adulto, né? E aí, realmente, é muito preocupante esses modelos, assim, nessa forma, como você falou, de pegar transformar essa grande oportunidade que estamos tendo, né? De reinventar e engessar nos modelos da sala de aula, só que, assim, aluno e tela. Então, a gente acostuma com certas coisas e a gente não questiona, né? Mas por que que a aula dura 50 minutos? Se não 40, ou não 1 hora e 10, ou não 53 minutos? Por que que ela dura 50? Há anos e anos e anos a aula dura 50 minutos e ninguém questiona isso, né? Ah, é normal. É o normal porque a gente vive isso, virou normal. É. Mas se você parar para pensar, o José Pacheco, que é o idealizador da Escola da Ponte, lá em Portugal, que é uma escola bastante conhecida para quem é do ramo da educação, eles têm uma proposta bem diferenciada, uma escola que não divide as crianças por faixas etárias. Ele pergunta tudo isso. Então, eu já fui em palestras deles várias vezes, ele começa assim, eu não preparei nada, porque eu vou falar para vocês aquilo que vocês quiserem aprender. Se vocês, quem tem alguma pergunta? Aí no começo fica todo mundo meio assim cabreiro, né? Ninguém fala, como assim, né? Que pergunta? Assim, não, porque a gente só aprende aquilo que a gente quer ou o que a gente precisa. Então, se vocês vieram até aqui para me ouvir falar, é porque vocês querem aprender alguma coisa que eu sei. O que vocês querem aprender? E isso é muito legal, porque de fato a gente só aprende Que a gente quer. o que a gente Tá quer, a mostrando. motivação o que a É. gente quer, tem um interesse específico, ou o que a gente precisa, uma Uhum. necessidade. Você está morando num país novo e você não fala a língua, você precisa dela para se comunicar. Então você aprende na marra. Mas e ele faz essas perguntas. Por que a escola divide as crianças em turmas de idade? Quem disse que duas crianças? Porque a data de corte. Eu vejo isso bem claro, que a minha sobrinha nasceu dia 25 de junho. E se ela tivesse nascido dia 1º de julho, ela tinha um ano a mais de infância. Hoje ela é a mais nova da turma dela e ela vai ser alfabetizada com 4 anos, sabe? Uhum. É doído. Uhum. Olha, ela é um cotoco de gente
Ela é super esperta, ela tem 2 irmãos, então ela, né, tem outro perfil, mas se fosse enfim, qualquer outro cenário, talvez uma criança de 4 anos ter que passar. Ela vai para o primeiro ano com 5, É, sabe? Assim, é muito pequenininha. E quem decidiu essa data de corte? Que hora é junho, hora é março? E por que as aulas têm 50 minutos? E aí ele conta que isso vem da época da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, desculpa. E se você pensar no modelo da nossa escola, ela parece uma fábrica. é verdade. Toca o sinal, é uma produção. Agora vai A passar na fila. esteira matemática. Uhum. Para tudo, guarda o livro. Agora é inglês. Para tudo. E esse tempo de 50 minutos fazia sentido naquela época, era o tempo de concentração de uma criança, agora eu não lembro a idade, mas acho que era de 10 anos, na época da Revolução Industrial. Uhum. E aí refizeram essa pesquisa mais recentemente de concentração, e o tempo é tipo 7 minutos. Pois é. Agora tudo mudou, né? E Mudou, e a aula continua igual. é verdade. Como é que essas crianças ficam 50 minutos passivas ali, recebendo, ouvindo, e fora um monte de bronca, aí que entra a disciplina positiva, né? Sim, Então sim. aí fica lá só ouvindo não, 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 não pode isso, não pode aquilo, fica quieto, senta direito. E tem uma frase célebre aí da disciplina positiva que diz: a gente aprende melhor quando a gente se sente melhor. Sim. Na minha sala, a primeira coisa que eu falava é: quem quiser ficar sem sapato, pode ficar sem sapato. Porque, por que tem que ficar de sapato? Aquela coisa, senta direito, postura para aprender. Aí a criança fica tão atenta na postura que ela não está prestando atenção no conteúdo. Por que que ela não pode? Eu falava para as minhas professoras, quando eu entrava na sala, elas ficavam o tempo todo: senta direito, crisscross applesauce, que era para sentar de perna de índio. Eu Uhum. falei: por que que ele tem que ouvir a história de perna de índio? E eu que Gente, nunca soube sentar de perna de índio. e eu só sento, tô aqui de perna de índio, só sento de perna de índio. Mas por que que ele não pode deitar e apoiar a mãozinha como um tava? Por que que não tá? Ele tá ouvindo, ele tá atento. Uhum. Qual o problema? Porque muitas vezes vem da gente essa necessidade do controle. Então Sim. tem que sair desse lugar de controle e olhar. Aí, de novo, volto para o protagonista. Eu olho para esse aluno, para as necessidades que ele tem. Se ele quer sentar com a mãozinha assim para ouvir a história, qual é o problema para mim? Uhum. O que muda isso para mim? Ele não está incomodando um colega, ele não está atrapalhando, ele está ouvindo a história, ele está atento, desde que não interfira na aprendizagem do outro. Eu mesma, quando faço curso, fico em pé no fundo da sala, eu preciso ficar andando, eu não aguento ficar ali sentado. Eu sento no chão, detesto aquelas cadeirinhas de braço assim. Eu levo meu computador, eu tenho que sentar num lugar que tem tomada, às vezes fico mais à vontade no chão. Qual é o problema? Eu pergunto. Ai, não, precisa de ordem. O que essa ordem representa? Ordem não significa aprendizagem. Não. E o nosso objetivo deve ser a aprendizagem, né? E Não é a ensinagem, né? É a aprendizagem. a A gente aprendizagem, tem que focar nisso. é É, verdade. e tem que verificar a aprendizagem. É um absurdo quando os professores falam: eu ensinei, se eles aprenderam, eu não sei. Ah, pois Não é. tem como separar um processo do outro. Só Não. existe aprendizagem, né? Só existe o ensinamento se o outro aprendeu. É, o processo é ensino-aprendizagem, né? Não existe uma coisa sem a outra. Como que eu ensino, minha função aqui é te ensinar. Se você não aprender, eu não cumpri a minha função, certo? E aí é uma coisa também da comunicação não violenta, que não existe essa fala, né? Eu ensinei, se eles não aprenderam é problema dele. O que existe é como que eu posso fazer, né? O que eu posso mudar aqui para me fazer entender, certo? Então, assim, para sair dessa parte do julgamento, né? Que não aprende por isso, não aprende porque não presta atenção, não aprende, enfim. Eu trago isso para mim. Como que eu posso mudar isso, né?
trazer isso, essa responsabilidade para mim, né? Me fazer falar de um jeito que eu me faça entender para você. E esse momento que nós estamos passando, ele traz tudo isso, né? Todas essas questões que nós trouxemos aqui. Porque ao mesmo tempo que traz o professor para a tecnologia, também faz esse professor começar a pensar que as crianças estão aprendendo de um jeito diferente também, que não é com ele lá na frente, ou ele falando, 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 não é? As crianças estão aprendendo lendo sozinhas, fazendo a atividade, assistindo a videoaula, né? Às vezes só indo ali no grupinho de WhatsApp, ela faz a tarefinha dela, pergunta a dúvida, o professor responde, ela volta. Então, assim, até isso também, né, faz a gente traz para essa reflexão. Esse momento realmente nos obriga, né, os educadores a enxergar muitas outras formas, né, de ensinar e de aprender também. Com certeza. E a expectativa é que a gente leve isso com a gente quando a gente puder voltar para a sala de aula, né? Lembrar que eles são autônomos, que eles dão conta de aprender sozinho, lendo um texto, que talvez outros prefiram ver o vídeo. Se é a mesma informação, de novo eu pergunto qual é o problema? Verdade. Se um está vendo um vídeo, outro está lendo um texto, se eles vão absorver a mesma informação, que diferença faz? Né? Então, talvez seja mais o nosso papel de selecionar, indicar, olha, você quer, né, você está aprendendo sobre Primeira Guerra Mundial? Tem esse vídeo, tem esse filme que retrata super bem essa época, tem o livro da Anne Frank, tem isso, sabe? Você vai, não precisa ser todo mundo através receber a informação da mesma fonte. Não tem necessidade. Isso Isso dá mesmo. para a gente pensar sobre isso, né? Até porque eu penso que quando os nossos estudantes voltarem para a sala de aula, mano, eles vão voltar diferentes também, né? Eles vão voltar com um, um, coisas assim internalizadas, né, neles, assim, um amadurecimento de repente, né? De já ter percebido que isso para mim é melhor, né? E eu vejo muito isso em turmas de adolescentes, quando eles descobrem que eles aprendem melhor, por exemplo, assistindo um vídeo, na sala de aula eles nem prestam atenção no que o professor está falando, porque ele pensa assim, não, quando eu chegar em casa eu vou olhar isso lá no YouTube, né? E vou resolver meus problemas. E aí pensa bem para esse cara o tempo perdido, né? Ele vem para a escola para fazer nada, porque ele já sabe que ali não vai ser eficiente para ele, e quando ele chega em casa ele tem que o retrabalho. É, Aí uma das sugestões da uma das formas é a sala de aula invertida, né? O aluno é responsável por adquirir o conhecimento em casa. A lição de casa, na verdade, é a parte teórica, para na sala de aula ser a parte prática. Aí ele isso. pode tirar dúvida, ele pode trocar, e tem um debate, ou tem um trabalho em grupo, trabalho em grupo para casa. Lembra a trabalheira que dava fazer trabalho em grupo Nossa, para para casa? os pais. Cada um está num lugar da cidade, aí vem aquele monte de criança na casa, aí tem lanche. É uma coisa que não. Né? O trabalho em grupo tem que ser na escola, tá todo mundo lá. Sim, Aí o trabalho em grupo acontece na escola e em casa essa parte do conteúdo. Ah, eu prefiro ler, eu prefiro ver um vídeo. Peraí que meu computador, eu achei que ele já se plugado, mas não tá. carregando. Tá dizendo que vai acabar a bateria. Pronto. Não estamos mais em risco. Mas então era isso. Você quer trazer mais alguma coisa para gente? Ah, esse assunto é interminável, né? Eu posso ficar aqui o dia inteiro. É verdade, é interminável mesmo. A gente gosta pouco, né, de falar, então, assim, eu fico à disposição. Eu tenho, você comentou, né, que fez o curso online da disciplina positiva antes de se certificar, e Uhum. agora ele está com uma versão nova em que eu e a Fernanda Lia a gente apresenta o curso
Então, antes eu era participante, agora eu sou a professora, Que digamos assim. legal. E ele foi lançado recente, faz o quê? Um mês, mais ou menos. Então, tem no meu perfil, Mana Bosque, tem no Continuum, que é o meu canal de Esse é para educação, e tem professores? para professores. Ah, Disciplina legal. Positiva para a Sala de Aula. Ele é o livro da Disciplina Positiva, o azul, né, que é o de sala Uhum, de aula. uhum. A gente fala que a gente trouxe o livro à vida. Ai, que As legal. dinâmicas que estão lá estão presentes no curso, daí tem uma parte teórica que a gente fala, aí tem um Uhum. grupo de professoras fazendo as dinâmicas, vivenciando ali pela primeira vez, então é tudo espontâneo mesmo. E aí tem na plataforma um lugar para vocês fazerem perguntas, e sou eu mesma que respondo, então Que legal. estou à disposição, está no site da Fernanda ali, que é o Filosofia Positiva, mas no meu canal pessoal, lá no Linktree, no link na bio, eu tenho. Uhum. Então é só clicar lá que já vai direto para a página certa desse curso. Está bem bacana e está com um preço especial de lançamento aí, vale a pena. Bom, a gente está falando em 30 de maio, para quem vai assistir depois desse vídeo, É, sim. de maio de 2020. Mas ainda acho que durante toda a quarentena ele vai ficar com esse preço de lançamento, porque a gente quer atingir o maior número de professores possíveis. Então, dá uma olhadinha lá. Tá bom, né? Fica a dica aí para quem nos assiste também, para procurar. O curso é maravilhoso. Primeira vez que eu tive contato com a disciplina positiva foi realmente por um curso, né, online para professores. Aí depois que eu busquei a certificação, porque foi incrível, né? Foi maravilhoso mesmo. É uma reedição desse curso que você fez. É Uhum. Legal, né? o mesmo, mas um pouco diferente. Tá Mas certo, tá certo. Então, Mariana, vamos encerrando, né? tá bom. Quero. Eu queria agradecer muito o convite. Foi um prazer conversar com você. Sempre bom a gente trocando figurinhas, né? Eu não lembrava que você era de Goiânia. Quando eu vou vendo, a gente está conversando com gente do Brasil, do mundo inteiro, né? Verdade. Muito E gostoso eu essa quero te troca. agradecer por ter aceitado, né, de tão boa vontade, trazer a sua experiência, seus conhecimentos para a gente. Imagina. Adorei o bate-papo, aprendi muito, né, com você também nessa conversa. Muito obrigada, viu? Gratidão mesmo. Obrigada, né?